Olá, seja bem-vindo. Esse é o Soulcast, um canal onde o trade marketing é levado a sério. Meu nome é Márcio Lima, eu sou um dos sócios da Soul Trade Marketing, uma empresa especializada nesse segmento. A gente está aqui para falar muito sobre as tendências do trade marketing, falar sobre shopper, falar sobre multicanalidade, falar sobre experiência no ponto de venda. E para isso a gente vai trazer em vários episódios a presença de vários e diversos especialistas que fizeram parte do trade, fazem até hoje, são estudiosos sobre o tema. E hoje a gente tem duas figuras muito especiais que vão falar sobre o tema. A gente fez uma série de visitas a ponto de venda e a ideia é que elas tragam um pouco sobre essas experiências. Para falar sobre tudo isso com a gente hoje, a gente tem duas pessoas que fizeram carreira na indústria, trabalhando em trade marketing e que hoje dedicam sua carreira a transferir seu conhecimento e suas experiências através de aula para centenas e milhares de alunos na ESPN. Hoje eu quero apresentar a vocês Tânia Miné, Tati Tomás. Obrigado por estar aqui, por comprar a ideia desse projeto com a gente, por fazer essas visitas. E eu queria, um pouco antes da gente começar, que vocês já narrassem como é que foi essas visitas, como é que foi essa visita a esse primeiro parceiro, que é a Soneda. Bom, para a gente, primeiro, muito obrigada por estar aqui. É um super prazer estar fazendo esse projeto junto com vocês. Para a gente foi assim, muito gostoso conhecer essa loja da Soneda. Nós já conhecíamos a primeira loja ali da Augusta, e essa loja, por ser loja conceito, a gente, como você bem nos introduziu, somos as loucas do trade marketing, então a gente adora conhecer tudo que é novidade. Então, assim que a gente soube da loja conceito, a gente quis visitar, mas não houve oportunidade. Então, agora, junto com vocês, teve até um gostinho a mais da gente conhecer, e a gente vai compartilhar aí com todos que estão nos assistindo tudo que a gente viu, tudo que a gente viu de bacana para o shopper e tudo que a gente entende também como área de oportunidade pelo nosso olhar técnico. E para você, como foi? Você que já visita tantas e tantas lojas, viaja o mundo, às vezes fazendo essas visitas, conhecendo essa experiência, como é que é olhar para um case desse no Brasil, uma loja com tantas experiências, com tantas coisas bacanas? Foi muito legal. Acho que a Soneda ela tem a gente vai entrar agora na visita, ela tem uma coisa muito especial que é tentar traduzir uma série de pontos, cultura, atendimento, serviços, né, para estar podendo prover uma boa experiência para o shopper. Então, foi muito legal. A Soneda ela é uma referência no segmento de perfumaria e cosméticos, né, no segmento de cuidados pessoais. Então, acho que é muito legal a gente poder explorar isso juntos aqui. Fomos recebidos lá, né, pelo CEO da Soneda, o Minoro e também o Bruno, que foram muito generosos e também nos guiaram aí por esse mundo que mistura a história do Japão com a história do Brasil e toda a questão da beleza nesse contexto. Legal, vamos falar um pouco dessa história de beleza, né? É uma honra estar aqui, né? Porque além de shopper, são duas mulheres público-alvo da Soneda. Certamente para vocês foi uma experiência ímpar conhecer tanto essa loja e ver tantos e tantos produtos, né? Qual é esse conceito, então, que a Soneda está trazendo para o Brasil de Casa da Beleza e por que eles resolveram contar essa história para o Brasil através dessa loja? Eu acho interessante, quando a gente estuda a história de uma loja, começar pelo nome, né? Entender a origem. Então, a gente entendeu Soneda, a origem da família Soneda, onde eles vieram, e o que é o significado de Soneda, que são as plantações de arroz. Então, a gente vê nesse primeiro andar aí, que é o andar subsolo da loja, a gente já vê toda essa cultura do Japão mostrada nesse grande painel, que foi ilustrado todos os ícones principais da cultura japonesa, e essa tradução também do que é a palavra Soneda, que são essas plantações de arroz. Então, é um espaço de convivência muito gostoso e que remete a essa origem do Japão. Isso eu acho interessante quando você estuda uma loja, um branding, saber que quando eles compartilham essa origem com o seu público, né? E o interessante também, complementando o que a Tati já falou, eu acredito que esse piso, né, que é o primeiro piso que eles denominam como origem, aonde eles vão contando essa história toda e tudo, tem um espaço de convivência, né, onde eles têm serviços, como, por exemplo, um restaurante japonês, onde eles também expõem toda uma questão de collab junto com a Daiso, de produtos tanto para acessórios de higiene e beleza, quanto produtos para casa também.
Então, eles têm lá realmente esse primeiro piso, que é o piso origem, contando a história e detalhando isso por meio dessa parceria com a Daiso, desse restaurante japonês e desse espaço que é muito lindo, a céu aberto, né, que tem esse painel maravilhoso atrás. Então, é um espaço também de relaxamento, é um espaço de convivência, é um espaço onde os shoppers podem se utilizar ali, fazer uma pausa durante o dia para se cuidar ali dentro dessa loja, dessa casa da beleza, como eles chamam. Então é um pedaço do Japão em plena Avenida Paulista, né? Exato. Eles Achei foram muito... muito felizes, perdão, Márcio, de te interromper, eles foram muito felizes com com essa Store in Store, né, com a Daiso, porque tem tudo a ver e também, assim, já trazendo um pouco de trade aqui para nossa, colocando um pouco já de pimenta aqui na nossa conversa, atrai público também, né, você Legal. atrai fluxo para a loja. Então é super inteligente por ser uma marca japonesa e por também uma marca que hoje em dia está tão divulgada no Brasil e que traz também fluxo para a loja. É curioso, né? Vocês estão falando só, a gente está no primeiro piso ainda da Soneda, a gente já falou de a gente poder se alimentar, já falou de poder relaxar, Uhum. já falou de poder levar coisa para sua casa, né? Então, essa é uma tendência que está acontecendo no trade marketing, onde as lojas estão trazendo cada vez mais produtos, mais serviços, mais collabs, ou seja, estão se relacionando com outras empresas para ofertar isso. Como é que vocês estão vendo isso? Não só no caso da Soneda, mas como em outros casos de trade marketing. Qual a importância e a relevância disso pensando em trade marketing? Olha, o trade marketing ele é uma ferramenta muito importante, né? Eu falo que é uma disciplina muito importante, que tem esses pilares tanto do formato né, do canal, quanto do shopper, quanto da categoria. Então, eu acho que a Soneda ela consegue unir muito bem esses três mundos, né? Ela pensa no cliente, né, em como ele vai viver essa experiência, como atrair e reter por mais tempo dentro da loja. Depois ela faz esse caldo muito bacana que a gente vai comentar nos três pisos da loja, que é ter um sortimento, que é ter uma exposição, que é definir mundos para facilitar a navegação dentro da loja. E, por fim, eles trabalham muito bem esse formato da loja, a integração, que a gente vai comentar mais para frente, da integração com os canais digitais. Então, eu acho que o trade, nesse aspecto, ele pode trabalhar esses três pilares de uma maneira muito rica. E essa questão que você está falando, Márcio, eu acho que é uma tendência, é um caminho sem volta. Porque com a digitalização de todas as lojas, ficou muito cômodo para o shopper hoje entrar num app, entrar num site e fazer a sua compra do sofá da sua casa. Então, o que faz um shopper sair e visitar o seu ponto de venda físico? Você tem que ter esses atrativos. Então, a Soneda faz isso de uma forma exemplar, mas a gente tem diversos outros exemplos também, como você estava falando para a gente falar de mercado, diversos outros exemplos trabalhando isso, trabalhando serviços, trabalhando diferenciação, trabalhando experiência, que é essa vivência no ponto de venda que traz a diferenciação do online, que é a complementariedade dos mundos on e offline. A gente fala muito do digital estar tomando o espaço do trade físico, mas seria esse movimento, o trade físico se apropriando da questão de um marketplace físico? Olha, eu acho que essa integração ela é necessária, bem-vinda, e é uma questão de sobrevivência também, né? Porque se você não integra com o consumidor já está digital, né? Ele já é uma mescla, a jornada já mudou há muito tempo. Então, se as lojas físicas não se reinventarem nesse sentido, se elas não criarem essas experiências, integrando, né, ao querido smartphone essa jornada para trabalhar um atendimento, uma personalização e até a questão da omnicanalidade, que é um tema que a gente vai abordar também ao longo, né, desse podcast, é isso. Então, eu vejo como uma necessidade importante e também uma adequação imediata ao shopper, né? Muito bom. Então a gente falou lá na Soneda, eles falam que esse piso que a gente passou de Japão fala um pouco da história, né? E o piso 2, que a gente vai falar um pouco sobre ele agora, fala sobre o presente, né? E o presente tem uma cara de Soneda já com muito mais produtos, com diversas marcas. Como que foi e o que vocês enxergaram de diferente nesta loja, que é uma loja muito mais parecida com o que a gente conhece no mercado de perfumaria e cosméticos? O que eu acho interessante, eles têm vários espaços para as marcas trabalharem.
como um espaço de divulgação de lançamentos, e são espaços que eles vão mudando ao longo do ano, são espaços que você aluga durante os determinados períodos do ano e você vai trocando as marcas. Então é interessante nesse sentido, você não tem só as gôndolas naturais para trabalhar os produtos, você tem esses espaços extras, essas ilhas, né, de branding, e você consegue trabalhar com seus fornecedores coisas especiais. Então, eu já acho diferente porque a maioria das perfumarias tem as gôndolas e as categorias ficam expostas na sua gôndola natural. E ali as marcas têm possibilidade de fazer um trabalho diferenciado, de trabalhar seus lançamentos de uma forma diferenciada. Tem a coisa de testar produtos também, que a gente viu, né? Questão de produtos para cabelo, secadores, chapinhas, tem ali tudo que você possa mexer, possa testar, é bem interessante. Eu acho que vale comentar que, apesar deles parecerem, né, uma perfumaria, você até comentou, pode ser parecido com outras perfumarias, mas ela se diferencia na pedagogia, ela explica melhor esses mundos, ela divide bem esses mundos, o mundo dos cabelos, que é o mundo mais importante, o mundo né, do cuidado com a pele, o mundo da maquiagem. Então, ela divide muito bem esses espaços na loja, o que faz com que o shopper navegue melhor por essas gôndolas. O sortimento não é tão confuso quanto a maioria das perfumarias que a gente conhece. A Tati e eu já visitamos N perfumarias e é de chorar quando você tem muito item e uma bagunça e uma sensação de, né, que você precisa de um Waze para comprar dentro da gôndola. Você não consegue porque tem muito produto. Então, eu acho que eles têm ali um trabalho grande de ter um sortimento mais inteligente. Eu ia falar sobre isso, né? Eu tive nessa loja, né, um tempo depois que vocês, e o que me chamou muito a atenção é o volume de produtos que tem, o volume de marcas. Isso é o caos para o consumidor ou é a solução? Essa discussão entre fazer uma menção aqui às antigas lojas de calçado, né, onde você tinha aquelas vitrines abarrotadas, e hoje você vem para um merchandising mais clean, com uma exposição de um número menor de produtos, mas separando bem essas categorias. Como é que vocês enxergam isso e como que a indústria e o varejo fazem para que um shopper, um consumidor, consiga entrar numa loja dessa e tenha a melhor escolha e tome a melhor decisão, o produto mais ajustado à sua real necessidade? Olha, existem alguns conceitos que a gente sempre trabalha nas nossas aulas. Um deles é o paradoxo das escolhas, do Barry Schwartz, que ele fala muito isso, que muitas escolhas causam confusão para o shopper. E ele acaba não sabendo como vai tomar essa decisão e acaba achando que não tomou a melhor decisão, porque exige, né, no nosso cérebro a gente precisa criar critérios ali para selecionar produtos. Essa é uma das questões. E tem outras pesquisas também com neurocientistas que falam que o shopper, quando ele quer uma diversidade de produtos, ele quer uma diversidade que atenda o seu perfil. Então, dentro do conceito de personalização, ofereça variedades, mas dentro do meu perfil. Então, o varejo tem que ter essa sensibilidade de até onde eu vou ter a minha amplitude de mix que se adeque ao perfil do shopper da minha loja. Não é oferecer tudo, de tudo, que realmente não vai agradar. Vai mais confundir do que agradar. Então, é oferecer variedade dentro do perfil do shopper da loja. Por isso que é importante, complementando também, é importante entender que formato que a gente está falando, né? E por isso a tua pergunta lá do Phygital, né, da unicanalidade, que muitas redes estão fazendo, que é estender o seu portfólio por meio de uma prateleira virtual, que seria ter o e-commerce ali de fácil acesso, e você pode comprar pelo e-commerce dentro da própria loja física, né? Para não perder. Caso você não tenha aquele item que o consumidor, que o shopper está buscando, você pode fazer essa escolha por meio de uma prateleira virtual. Porque no e-commerce você tem essa característica, que é um outro livro que a gente sempre fala nas aulas, que é o da cauda longa, Long Tail. O livro já foi traduzido para o português, e ele diz sobre que a escolha ela é importante. Então, a gente tem que trabalhar a escolha em cada formato, sortimento em cada formato. Não adianta você falar, eu vou ter um sortimento infinito, que mesmo no e-commerce pode causar esse acúmulo de confusão no cérebro do consumidor. Então, eu acho que tem que estudar o formato. Não adianta a gente generalizar que tenha um formato, um sortimento mais curto, tem um sortimento mais longo. Eu acho que cada varejo vai encontrar o seu formato
o seu sortimento, perdão, segundo cada formato de varejo. Muito bom. A gente lá na Soul, a gente tem um olhar sobre essas duas questões, né? Tanto como trazer esse mix ajustado para o consumidor, né? Então, como a gente entende de fato essa necessidade, a gente usa a figura do promotor no ponto de venda físico para fazer essa entrevista, o que você gosta, que tipo de pele que você tem, que cor de cabelo você prefere, e aí a gente entende o promotor como uma peça fundamental, porque ele sim tem o conhecimento das marcas, dos produtos, e pode sim ofertar e explicar como aquele produto vai ajudar, e dentro do Fígito a gente desenvolveu uma solução para ajudar, tanto no canal online quanto no canal físico, as pessoas que queiram ter esse contato, esse olho no olho. Porque isso está meio se perdendo. Lá na frente a gente vai ver, inclusive, a Soneda com uma solução interessante para o indivíduo que prefere ou não o atendimento. Sim. Mas muito legal, esse piso que traz o presente da Soneda é muito bacana. E o terceiro piso, eles querem contar uma história de futuro. Conta para a gente, Tânia, como é que eles pensaram, imaginaram esse futuro e que história que eles estão querendo contar para o shopper no final das contas? Então, eles estão falando do que o futuro é o ESG, são os produtos sustentáveis, mais amigos, vamos dizer assim, da natureza, do planeta, né, que consomem menos recursos naturais. Então, eles trabalham tanto pequenos produtores, que é um conceito que outras empresas usam aí no mercado, pequenos produtores locais, ajudam esses produtores a trazer os seus produtos. Então, lá tem marcas mais consolidadas nesse piso e marcas mais, vamos dizer assim, né? locais. Depois, quem estiver assistindo por meio de vídeo, a gente tem um videozinho aí rodando, mas eles têm uma parceria com o Salão de Beleza Laces, então, onde você pode fazer também algumas aplicações e tratamentos para cabelos ali dentro daquele espaço, utilizando esses produtos que estão nesse piso. E tem uma coisa interessante desse piso, que eles têm ali na parede, uma das paredes, a história da empresa e o timeline, desde a fundação até o futuro, mostrando essa jornada que começou lá no piso 1, veio para o piso 2 e agora no piso 3. É bem interessante. Aí você podia comentar do espaço lá fora. Tá. Ainda tem o espaço de convivência que a gente está ali mostrando, né, na nossa tela, que é delicioso. É um espaço super gostoso e que ele é utilizado. A gente soube que o público vai mudando ao longo do dia. Então, tem um determinado público que usa na hora do almoço, tem um outro público que usa na parte da tarde, e é um espaço também que eles estão utilizando também para trabalhar com as marcas, com os fornecedores, para eventos, para lançamentos de produtos, para oficinas. Então, é um espaço multifuncional, além de ser lindo e super prazeroso. Não parece que você está em plena Avenida Paulista. E tem um café também lá em Também, cima. exato. Acho que esse espaço ele é suportado por esse café, então você pode pegar o seu café, estar ali, tirar um tempo para descansar, ou para relaxar, ou para conversar, ou até mesmo para fazer uma reunião. Então, resumindo essa experiência de Soneda, quando a gente olha nesses 3 pisos, a gente falou de Daiso, a gente falou de um espaço para meditar, uma conexão com o Japão, a gente falou sobre um mix de produto e uma diversidade para atender todos os tipos. A gente falou de sustentabilidade, falou de café, falou de um espaço para reuniões. Seria um ponto de venda perfeito? Como é que a Soneda tem capitalizado sobre todos esses aspectos? Como é que ela tem vendido isso para o público? Eu vou ser muito franco. Eu descobri a Soneda através das nossas conversas e através da nossa imersão e da nossa visita. Óbvio que eu não sou exatamente o público-alvo da Soneda, mas como é que o público feminino ou o público que eles querem atingir conhece ou é convidado a participar dessa experiência como um todo? Bom, eu acho que aí está um dos pontos que a gente verificou que eles poderiam melhorar. A loja ela é muito diferenciada se você for pegar o segmento de perfumaria e cosméticos, e dentro ali da Paulista, ela é uma loja de experiência, ela é uma loja conceito. E a loja conceito ela tem que falar por si própria. Ela tem que dizer qual que é o caminho que o consumidor tem que percorrer para passar pelo 1, 2 e 3. Não necessariamente todos os consumidores estão com tempo e com vontade de fazer esse percurso, mas a gente só descobre esse percurso
numa comunicação aérea, muito longe do olhar do shopper, e nas portas dos elevadores. Então, se a gente não estivesse fazendo uma visita guiada, né, pelos profissionais aí da Soneda, a gente não teria conhecido com a profundidade que a gente conheceu. Então, quando você constrói uma loja em formato de storytelling, como eles fizeram, a loja ela tem que dizer para você, olha, eu estou aqui, eu tenho esses 3 pisos, ela tem que comunicar de uma maneira mais direta o que ela está propondo para você, que experiência que ela gostaria que você percorresse ali dentro. Então, acho que esse é um ponto que a gente identificou como um ponto importante, porque eles poderiam explorar, e até explorar por meio não só por meio da digitalização, ter um painel explicando e ter um roteiro, alguma coisa, mas também os funcionários estimularem os atendentes, né? Porque a venda da perfumaria Na vitrine também, porque está ali no coração da Paulista. Então, a vitrine poderia ser também, né, fazer esse convite, né? Porque às vezes você quer tomar um café, ali na Paulista tem vários, né? Ou você precisa de alguma coisa para sua Exato. casa. Você precisa de alguma coisa para sua casa, você não sabe que ali tem, ou você precisa de alguma coisa... você está vendo claramente que é uma perfumaria, né? Pelo mix que está ali e tudo mais. Mas você poderia... eu preciso trabalhar, fazer uma reunião. Puxa, eu posso ir até o piso de convivência lá embaixo, ou posso ir, que eles chamaram de escapismo, o piso lá em cima, o 3º piso. Então, tem vários espaços que você pode ou trabalhar, ou fazer uma reunião, ou se reunir com pessoas, almoçar, tomar um café, ou até ficar um momento sozinha, né? Dependendo, que a maioria das mulheres às vezes quer ficar um pouco sozinha, né? Toda essa narrativa que você trouxe agora até me lembrou uma frase que eu ouvi num desses eventos que a gente participa recorrentemente, que é alguém falando que o ponto de venda deixaria de existir e ele passaria a se tornar um ponto de encontro onde eventualmente você faria a sua compra, né? E me parece que esse caso da Soneda é justamente esse convite, né? Venha para cá Exato. se divertir, viva essa experiência, venha para né? cá testar, venha para cá comprar ou conhecer algum produto, venha para cá fazer uma reunião, né? Vocês conhecem outros cases que têm essa característica de, olha, a nossa loja é um espaço de convivência? Eu tenho um case que eu adoro, que é da Polishop. Até recomendo quem quiser ler o livro do João Apolinário, é muito interessante, Legal. Ele conta a história da loja. E é exatamente isso, ele começa falando que ele não tem vendedores, ele tem demonstradores. E ele fala que a loja da Polishop tem que ser um parque de diversões, é um termo que ele usa. Então tem que estar tudo iluminado, tudo funcionando ao mesmo tempo, todo mundo testando tudo. É um centro de experiências e se você quiser comprar, a decisão é sua. Então, ele tem isso muito no DNA da empresa. É um exemplo para mim bem marcante, porque trabalha dessa forma. Então, a venda como consequência e a loja como um centro de convivência e de experiência. E como a gente acabou de falar, hoje cedo, né, nos bastidores aqui, a gente pode falar da Dengo, né? A loja que eles têm, que é a fábrica de chocolates, entre aspas. Você citou a Cacau Show, quer dizer... não importa o segmento, a gente está falando aqui de segmentos totalmente diferentes, eletroeletrônicos, higiene e beleza, cosméticos, e estamos falando de alimentos, ou seja, muitas lojas fazem esse desejo de experiência que é bem bacana, né? Muito legal. Vocês citaram também que na visita vocês sentiram essa possibilidade de melhorar essa questão da omnicanalidade. Eu vou resgatar esse tema aqui. Como é que vocês imaginam isso acontecendo? Como é que a Soneda poderia proporcionar isso para o seu shopper, para o seu visitante, dentro de um mundo de experiências que está lá, também estender esse convite para estar no canal digital? Eu vi que por lá eles têm alguns QR Codes espalhados e o convite basicamente é, quando você escaneia um desses QR Codes, você baixa o app da Soneda. Esse é o caminho mais efetivo? Que outros caminhos vocês enxergam ou vislumbram para fazer essa conexão? Eu acho que tem que ser uma coisa mais integrada. O QR Code, nem todo mundo, nem todo celular pode acessar, dependendo do celular. Se for um celular mais antigo, você não consegue ler. Você tem que ter mecanismos tecnológicos para isso. Então, nem todo mundo tem esse acesso. O QR Code, um dos que eu li lá, remetia ao programa de CRM VIP deles, que é bem bacana. O que eles podem fazer, como, por exemplo,
a Fast Shop faz, e muitas delas fazem, é colocar, a C&A também faz, a gente vai para um outro segmento que é de moda, colocar os painéis gigantes lá, como se fosse o e-commerce ali num tabletzão, que você pode... Até eu tive uma experiência dessa na C&A, eu estava precisando de um item que não tinha em estoque, aí eu fui até esse painel, comprei e depois recebi em casa. Então, essa integração, ela tem que ser não só dos canais de vendas, mas dos canais de comunicação também. Então, um ponto que eu acho que é falho, e a gente fala muito isso há pelo menos uns 30 anos que a gente estuda marketing e tudo, é da comunicação integrada. Como é que você integra redes sociais, comunicação online, offline, dentro desse, para poder trazer esse consumidor para dentro desse ambiente e promove uma atração e uma retenção desse cliente. Então, acho que a gente precisa trabalhar o conceito de omnicanalidade mais abrangente, eu penso assim. Não, e assim, você tocou num ponto super importante, que é a questão da ruptura, que é um dos piores vilões do varejo. Então, acho que essa integração pode facilitar e eliminar esse atrito para o shopper. Então, se você não tem o produto disponível na loja, você imediatamente consulta o teu e-commerce, tendo o produto disponível, o cliente já compra ali, já recebe em casa. Que, infelizmente, a gente vê muitos modelos de loja ainda que você vai comprar o item, não tem. E morre ali o assunto. Você que vai para sua casa depois, entrar no site, comprar por conta própria. Eu acho que essa integração facilitaria e tiraria esse atrito do shopper e deixa uma boa impressão, né? A gente acredita muito nisso, né, dessa omnicanalidade, não à toa a plataforma que a gente criou traz um pouco disso, e até mais do que isso, né, gerar uma experiência. Então, por exemplo, eu fico imaginando a indústria, né, a gente tem quantas indústrias sendo representadas nesse varejo da Soneda, como é que elas podem contar a sua história, como é que elas podem customizar esse atendimento. Então, por exemplo, eu vi que tem muitos produtos dermocosméticos que têm características específicas para pessoas com demandas específicas. Imagina que bacana a gente poder clicar num totem e poder falar com um consultor, ou até mesmo com um esteticista, ou com um dermatologista, dando um suporte ali em real time. Não, o produto indicado para você, de fato, é esse e tal. Então, a gente pensou muito nisso quando a gente criou essa solução para dar essa extensão e essa prateleira infinita para esse varejista, porque, inclusive, o produto recomendado para determinado shopper pode, eventualmente, nem estar disponível naquela loja, e sim no site. Então, trabalhar isso de uma forma profunda é muito legal. E a gente não pode falar sobre varejo sem falar de visibilidade, né? A gente já tocou sobre alguns temas, mas eu queria que vocês explorassem um pouco mais o que vocês enxergaram lá de visual merchandising mesmo, que chamou a atenção. Olha, em termos de atração, eu acho que poderia melhorar bastante coisa. Você não sabe que ali dentro tem... o nome Casa da Beleza remete a uma coisa diferente das outras lojas, mas a fachada não te remete a uma coisa diferente, você fala, puxa, tem um negócio diferente aqui dentro. Então, ele poderia ter, como a gente já falou aqui, ter essa comunicação mais clara. O visual merchandising ali aproveita-se muito da iluminação externa, né, porque tem esses espaços ao ar livre que traz essa iluminação, pé direito alto, isso também dá uma sensação melhor, né, de espaço, porque um pé direito muito baixo, com um mix muito grande, como em geral são as perfumarias, dá uma sensação de aprisionamento, você se sente mal no ambiente desse. A questão, quando você fala de o som ali, eles não estavam trabalhando tanto a parte de som ali, não percebi. Mas a segmentação é bem clara das categorias, a segmentação, né? Clara, quando você já entra para execuções, do que a gente chama dos pilares, dos P's de trade marketing, né? Como eles são, que visibilidade é um deles. Eu esqueci um ponto que eu ia falar, deixa eu pensar aqui, que a gente estava mencionando no meu raciocínio aqui, que é essa questão dos mundos, como a Tati falou, mas quando você pensa em deslocamento, fluxo, também ele flui bem, não é uma loja que você se sente com corredores apertados, prateleiras muito altas, as prateleiras são mais baixas. Então, ele tem um VM bem resolvido ali, eu acredito. Se eu não me engano, foi feito por aquele arquiteto famoso...
Júlio Tacano. Bom, obrigada, Tati. O Júlio Tacano que fez o projeto ali. Então, ele é um profissional que tem essa concepção de trazer um VM que volte também para um pouco de inteligência. Não seja só uma loja bonita, mas uma loja navegável, uma loja que te traz para dentro da jornada. Né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se isso está negociado com as indústrias e tal, mas também tem uma separação de algumas marcas, né? Então a gente vê o Eudora na entrada da loja, depois vem o Espaço da Vela. Então tem também uma segmentação para aquele indivíduo que prefere já uma determinada marca e acaba facilitando, né, encontrar determinados produtos. Bom, chegamos aqui numa parte que é fundamental e tem um item aqui que me chama muita atenção. Isso é maravilhoso. E eu que cuido de promotores fiquei super curioso e até desesperado, porque o mantra do promotor de vendas é atender o máximo de consumidores possíveis, mas é super aceitável que a Soneda tenha colocado essa proposta. O que são esses cestinhos aqui, Tati Tomás? Eu acho que essa cestinha é vida, Márcio. Eu acho vida. Porque, assim, você consegue até dimensionar o teu pessoal ali de chão de loja para atender clientes que querem ser atendidos e para respeitar clientes que não querem um atendimento de imediato. Então, eu acho fantástico isso, que é você entender o comportamento do seu shopper também e atendê-lo de acordo. Então, a gente até brinca, porque a gente vai visitar muita loja junta e a Tânia logo agarra uma cestinha roxa e eu agarro a preta. Então, eu brinco que essa cestinha preta é vida porque eu queria ter uma para mim, para chamar de minha. Então, é o meu perfil como shopper. Então, eu acho super inteligente eles já terem isso na entrada e para a equipe de chão de loja mesmo entender a quem eu devo abordar direto ou quem eu respeito. E se precisar, eu vou lá e faço um approach um pouquinho mais suave, não aquele... Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Fica à vontade, aquela coisa, né? Para você que está na web talvez não tenha entendido a cestinha, a gente tem uma cestinha lá, que é uma cestinha preta, que é, olha, eu não quero ser atendido, eu vou fazer a minha compra mais autônoma, e a roxinha é, eu quero sim ser abordado, eu quero sim conhecer as novidades, é mais ou menos esse recado que eles querem dar, né, Tânia? É isso aí. Na verdade, você faz uma segmentação de como você quer ser abordado, que muitas redes também fazem, não com a cestinha, mas perguntam para você ali no programa do CRM qual a sua forma de contato mais preferencial, se você prefere e-mail, se você prefere contato telefônico. A gente tem isso até no Uber, WhatsApp, né? Se você quer conversar ou não quer conversar com o motorista, né? Então... É isso aí. E aqui a gente está mostrando uma fase mais final, que é essa conjunção de restaurante, né? A gente reforça essa questão de um multisserviços, ofertas. Aqui é o stand que eu comentei com vocês sobre a vela, então acho que é um espaço também para a indústria demonstrar os seus produtos, lançar os seus produtos. E aqui a gente está quase no fim. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse dia, falar sobre esse case. Essa visita foi super aprazível. E aí fica o convite para que todos os nossos, a nossa audiência, nossos amigos agora do canal online nesse Soulcast, possam compartilhar esse conteúdo e também visitar as próximas sessões que a gente tem, visitando tantas e outras lojas. Eu queria muito agradecer, sem vocês, para começar essa jornada conosco, Tânia e Tati, não seria possível. Muito obrigado. A gente é que agradece, a gente faz o convite para vocês assistirem os próximos, tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, poder debater esses temas. Vamos visitar outras lojas juntos e também mergulhar, como eu brinco, vamos abraçar as gôndolas. E aí trazer muitas novidades para vocês nos outros podcasts também. No final do dia, trade marketing é gastar a sola do sapato, né? Exatamente. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.